Bem. Bom dia a todos. Eu vou cronometrar aqui estou cronometrando aqui o meu tempo para não estourar, para ser bem fiel. E até para manter esses 15 minutos, eu preparei três slides que servem mais como guia, e eu estou pretendendo gastar coisa de 4 a 5 minutos em cada slide. Então, o tempo ficou para ficar bem ajustadinho. Eu vou projetar agora os slides. Só um minutinho, que aqui eu tenho que fazer uma. Então, apresentar uma janela. Atirar. Tá todo mundo vendo? Estamos vendo. Tá, tudo bem. Então, eu vou ligar o cronômetro aqui. Então, eu dividi a minha apresentação em 3 slides, começando por um slide do início, não é? Então, a primeira coisa que aconteceu com esse ensino remoto emergencial foi o fato de eu aprender a usar uma série de ferramentas que eu não sabia. O Google Classroom, Google Drive, o QuickTime Player, o Google Meet, a mesa digitalizadora e entre outros que eu não listei. Isso é um aspecto extremamente positivo, porque, particularmente para mim, aprender é uma coisa muito boa e muito divertida. Então, eu comecei me divertindo muito com isso, passava horas e horas só estudando e só aprendendo, tá? Procurei montar o plano da unidade curricular, né, remota, no caso, do modo mais fiel possível ao plano original, que era o plano presencial, tá? Por que eu fiz isso? Porque a maioria dos alunos eram alunos que estavam fazendo a aula presencial. Então, eu queria minimizar um possível choque que poderia haver entre os planos, tá? Outra coisa que foi possível fazer de uma maneira bem mais organizada e bem mais sistemática foi explorar bibliografias extras, não só a bibliografia original e a complementar, mas, assim, outras bibliografias, outros livros, livros possíveis que você pode usar, né? Coisas gratuitas, livros publicados pelo Cielo Livros, artigos, etc, etc. Eu uso muito o Cielo, tá? Tem o Cielo Livros, para minha área, é uma área muito, ele é muito bom. Eu acho que tem muita coisa muito boa. E quanto às avaliações, também foi possível fazer uma inovação, tá? Como, por exemplo, atividades que envolvem pesquisas em dicionários, tá? Ferramentas do tipo MindMaster e outras que fazem mapas conceituais, mapas mentais, coisas que eu já tinha tentado fazer no presencial, e não, assim, deu certo, mas não deu muito. Mas agora está dando muito mais certo, tá? Bom, isso foi a parte de formulação das 2 disciplinas que eu estou ministrando. As aulas em si, tá? Parece que quando você está dando aula no remoto, há uma necessidade maior de respeitar o tempo dos discentes.
não é? O tempo dos discentes parece que dilata, há uma dilatação temporal, e não só do tempo dele, quanto tempo, seu tempo também. Então, você meio que há um respeito natural maior a esse tempo, tá? E há uma preocupação, quer dizer, houve uma preocupação da minha parte em todo o tempo pensar que ele não está fazendo só a minha disciplina. Inclusive, isso foi perguntado por mim no primeiro Meet. Quais as disciplinas que eles estavam cursando? Todos falaram. Claro, eu não anotei, não há necessidade, mas assim, não tinha ninguém que estava cursando só a minha disciplina. E a maioria estava cursando a minha disciplina em pelo menos mais duas. Então, esse tempo tem que ser respeitado. Coisa que a gente meio que não pensa quando está em sala de aula, porque assim, eu não fico pensando, pô, não vou apertar muito o aluno, porque ele tem que fazer cálculo, tem que fazer... A gente meio que vai, entendeu? Mas no remoto, essa preocupação ela ficou bem latente. Outra coisa, que eu aumentei os espaços de diálogo. Quer dizer, não é só o mural do Classroom ou as mensagens do Classroom. Eu sei que tem muitos professores que já utilizavam o WhatsApp, mesmo no presencial, para se comunicar com os alunos, mas eu não era uma dessas professoras. Agora eu sou. Foi criado um grupo com o código da disciplina e nós nos comunicamos muito por esse WhatsApp e alguns alunos se comunicam privadamente pelo WhatsApp comigo, tá? Foi uma oportunidade para mim também, está sendo, na verdade, de eu trabalhar a minha disponibilidade. Eu costumo ser muito envolvida também com tarefas, com, enfim, coisas que são só minhas, né? Pesquisas que não envolvem alunos, que são só minhas, etc, etc. Isso, houve uma diminuição da minha parte desse tipo de coisa para ficar mais disponível para os alunos. Então, assim, apesar de eu ter estabelecido uns horários de comunicação, se o aluno se comunica comigo fora desses horários, eu respondo. Eu estou, assim, por incrível que pareça, apesar de não estar tendo contato direto com eles, eu estou me sentindo mais disponível para eles, assim. Eu realmente estou me colocando de uma maneira mais disponível. E, por fim, tá? O último slide, eu acredito, sinceramente, eu acredito nessa forma que a gente está adotando, pelo menos a que eu adotei, tá? Para dar as minhas disciplinas, que são 100% teóricas, vale lembrar isso. Eu ouvi manifestações espontâneas de apoio e elogio, né? De como as unidades estão sendo apresentadas e quais os resultados que estão sendo obtidos. Eu gravo as aulas, tem discussões, às vezes até um aluno discorda do outro, o pau quebra, e é para isso mesmo, a disciplina tem essa característica, as disciplinas têm essa característica. Então, assim, está tendo mais discussão agora. Parece que o aluno tem mais liberdade, talvez por ele não estar sendo visto, porque ele dificilmente se deixa ver, ele põe a foto, né, a carinha fica na foto, mas ele fala com maior liberdade e, enfim, está sendo, assim, bem interessante. Outra coisa que eu pretendo fazer é fazer um questionário próprio, direcionado única e exclusivamente às minhas disciplinas, ao final, né, do período agora, do 2020/5, para eu fazer uma estatística de como realmente saiu isso. Eu estou ainda bolando as perguntas, mas eu pretendo fazer isso.
E, para mim, a coroação do sucesso que eu estou tendo com esses que estão inscritos na minha disciplina é que eu fui procurada por uma aluna de uma das disciplinas, tá? Veja, é uma disciplina que chama-se Ser Humano como Indivíduo em um Grupo, que poderia ser entendida como uma introdução à sociologia. Ela quer fazer um TCC na área de sociologia. Ela me procurou, pediu um tema, porque ela está adorando os exercícios, ela está adorando os trabalhos, ela está adorando fazer as pesquisas. Enfim, isso para mim é o maior retorno que eu poderia ter com relação ao sucesso do que eu estou fazendo, tá? É o maior retorno. Bom, era só isso que eu queria dizer. Eu falei 9 minutos e 20 segundos. Muito obrigada. Vou descontinuar aqui os slides. Então, só falar aqui, obrigado aí, Raquel, pela apresentação, que também contamos com a presença da diretora da DAP, da Divisão de Apoio Pedagógico da Universidade, e também que ela, se quiser fazer alguma intervenção, pode sentir-se livre. E talvez temos tempo para uma ou duas perguntas ou comentários que alguém queira fazer. Se não tiver, se alguém quiser abrir o microfone e comentar ou perguntar alguma coisa, pode participar, professor Luciane, por favor. Bom dia a todos, né? Primeiramente, parabenizar pela apresentação, professora Raquel. Acho que nós estamos, né, buscando, trilhando o caminho adequado para trabalhar, né? Buscando os meios para trabalhar. E interessante dessa proposta de vocês é que a gente consiga ter o registro, está gravando, e que a gente tenha o registro escrito para depois a gente fazer uma contraposição com o projeto pedagógico, para que todas as ações elas possam ficar documentadas dentro do projeto pedagógico. Então, assim, vocês estão numa socialização das atividades, dinâmicas, metodologias, processos avaliativos aqui nesse encontro. Mas, posteriormente, a gente precisa juntar essa socialização de trabalho de vocês, que é a prática pedagógica de vocês, né, com a qualidade que vocês estão retornando para a gente aqui, e assim, em contato direto com os nossos estudantes, com cuidado com os nossos estudantes, a gente organizar um documento para a gente anexar ao projeto pedagógico como esse momento excepcional que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, assim, só para também a gente resguardar tudo que foi feito, organizar e colocar à frente para o avanço do projeto pedagógico de vocês. Mas é isso mesmo, vamos lá, continuidade dos trabalhos. Parabéns, professor. Obrigada. Obrigado, então, aí também, Luciane, pelo comentário. Então, vamos passar ao seguinte apresentador. Queria fazer um comentário? Claro, desculpa. Não é uma pergunta, é só um comentário, né? Assim como a Raquel disse, né, eu também tenho passado por um grande aprendizado, né, de várias ferramentas novas que eu não tinha usado antes, e também colocar que muito do que está sendo feito no ensino remoto, eu vou levar, quando a normalidade voltar, né, quando a gente voltar ao presencial, muito do que eu estou fazendo aqui, eu vou manter, inclusive uma biblioteca de vídeos, né, o Google Sala de Aula como um apoio ao ensino presencial, a forma de avaliação também, talvez, entendeu? Então, muita coisa do que eu tenho aplicado, eu acho que vai ficar, né? Então, esse é um lado positivo, né? Se é que tem um lado positivo dessa pandemia, então, mas isso assim, eu consigo ver isso como uma coisa boa no nosso processo aqui de ensino. Libardo, posso fazer só um comentário? Claro, Raquel. Olha só, concordo com o Ramos, eu também pretendo levar muita coisa,
Bom, eu não estou construindo exatamente uma biblioteca de vídeos, mas o que eu mais vou levar é a minha própria mudança de postura com relação as minhas relações com os alunos. Isso, para mim, é a coisa que mais eu estou alargando. Tá? Eu ainda estou estudando, eu não sou tão treinada como o professor Alexandre Ramos, então o que eu estou estudando ele já deve ter até esquecido, mas mesmo assim eu também estou pretendendo levar muitas coisas. Isso está sendo um aprendizado muito grande para mim. Ótimo, Raquel, muito obrigado aí pela apresentação, pelos comentários. Agora vem Euler, por favor. Bom dia. Bom dia, Euler. Só comentar que eu estou gerando aqui uma lista de presença, não sei, já vou mandar no bate-papo para que todo mundo possa assinar. Pode bom ficar dia aí. A todos. Vou começar, né? Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela. Uma janela. Eu fiz aqui separado para facilitar. Eu não fiz uma apresentação igual a professora Raquel, não, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que eu tenho trabalhado, tá? Todo mundo está vendo minha tela, não tá? Bom, isso aqui que eu estou compartilhando é a DCN das engenharias, tá? As novas DCN. Eu fiz um vídeo introdutório para os meus alunos para justificar todas as decisões que eu tomei na disciplina com fundamento nas diretrizes curriculares nacionais, né? Nas novas DCNs. Então, esse documento aqui, essas partes que eu destaquei, eu fiz um vídeo, né? Justificando o porquê da metodologia que eu adotei na minha disciplina. Então, a primeira coisa que eu disse para os alunos era o seguinte, ó, que o curso de graduação em engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da formação, algumas competências gerais. E eu escolhi trabalhar na minha disciplina essa competência aqui, tá? A linha A. Ser capaz de modelar os fenômenos dos sistemas físicos e químicos utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras. Então, basicamente, o que mudou da minha disciplina do presencial para o remoto, e que eu vou levar agora para o pós-pandemia, é a parte de simulação, né? Porque isso tudo aqui o aluno já fazia na disciplina, modelava fenômeno, né? Sistema físico, químico não, que não é a minha área, né? Mas sistema físico, usava ferramenta matemática, estatística e computacional. Agora eu uso uma ferramenta de simulação, que eu vou mostrar para vocês. O meu quadro é uma ferramenta de simulação de circuitos, né? Eu, além de poder desenhar o circuito, eu consigo simular, fazer medições, plotar gráficos, tudo nessa ferramenta, deixou a minha disciplina muito mais dinâmica. Eu recebi um feedback muito positivo, principalmente de alunos que são repetentes, que acharam que ficou muito mais fácil de compreender a disciplina usando essa ferramenta. Vocês vão ver que tudo que eu estou utilizando são ferramentas online, disponíveis gratuitamente. A única coisa que o aluno precisa é de um navegador. Então, eu pensei nisso, né, no contexto do ensino remoto. Eu não sei se meu aluno tem computador, eu não sei se ele tem celular ou tablet. E como eu uso um navegador de internet qualquer, ele consegue rodar tudo que eu faço no celular, no tablet ou no computador. Então, a questão da inclusão digital, ela fica resolvida dessa forma. O outro item que eu usei para justificar a metodologia que eu vou discutir rapidamente é que a DCN, né, aqui no seu artigo, ainda no artigo 4º, né, o inciso 8, diz que o aluno tem que ser capaz de aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e dos desafios da inovação. Ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma com vista à aprendizagem contínua, à produção de novo conhecimento e ao desenvolvimento de novas tecnologias. É um outro item que o ensino remoto tem obrigado o aluno a aprender de forma autônoma, né? Ele tem que ser capaz de correr atrás. Então, eu tenho usado uma metodologia de aprendizado baseada em projetos para trabalhar um dos temas da disciplina, em que o aluno tem que correr atrás e fazer um projeto elétrico, basicamente, né? Então, eu justifico com base nesse inciso. E o outro item que eu justifico aqui no artigo 6, né, o parágrafo 6º, que deve ser estimulado o uso de metodologia ativa de metodologias para aprendizagem ativa, como forma de promover a educação mais centrada no aluno, que é o que eu tenho tentado fazer, tá? Eu tenho buscado formas de o aluno aprender de forma mais dinâmica, né? Usando problemas para o aluno resolver, o projeto, né, no fim da disciplina. E isso é uma coisa que eu vou levar para o presencial, né? Eu quis destacar esse item, porque agora com a biblioteca de videoaulas que eu tenho, que eu estou elaborando,
eu me sinto muito mais seguro para adotar e talvez mudar minha disciplina quase toda para a metodologia ativa. Né? Tivemos até uma discussão um dia desse aí da semana, num grupo que eu participo, junto com o professor Paulo César, com o Libarro, que o colega, né, o professor Tiago Parente, comentou que depois da pandemia quer passar das suas aulas no laboratório de informática para usar as ferramentas que ele descobriu na disciplina. E eu disse para ele que eu também tenho o mesmo objetivo, né? Eu tenho vontade de adotar a metodologia ativa lá no laboratório de informática para poder dar problemas para o aluno resolver e usar as ferramentas que eu estou usando no ensino remoto lá no laboratório de informática. E eu me sinto mais seguro para adotar a aprendizagem ativa, porque o tradicional agora está gravado, né? Então, assim, eu sei de colega que já tentou adotar a metodologia ativa e escutou do aluno algo como: professor, você não vai dar aula, não? Né? Como se o uso da metodologia ativa fosse uma forma do professor não dar aula, né? E o que não é verdade, né? Trabalhar com métodos ativos é muito mais trabalhoso para o docente do que dar sua aula lá, muitas vezes em piloto automático, né? O professor já está tão acostumado a dar aquilo ali que fica muito fácil dar a aula, né? E quando você vai para metodologia ativa, não, é um grande desafio, ter que preparar os problemas e lidar com uma série de situações. Eu me sinto mais seguro para adotar isso agora, tendo o tradicional gravado. Outra coisa importante que a DCN diz, e que eu adotei na minha disciplina, é que devem ser estimuladas atividades acadêmicas, como iniciação científica, etc., e trabalhos em equipe. Então, meu sistema de avaliação mudou completamente. Eu trabalho em equipe, todos os meus trabalhos são em equipe, de forma que eu evito o problema de cola, porque cada grupo tem um trabalho específico, né? Não é mais igual, era uma prova, né? Que todo mundo fazia a mesma prova. Não. Agora, cada grupo tem o seu trabalho com o mesmo nível de dificuldade, né? Eu criei perguntas base, e aí dentro da pergunta base eu mudo apenas o circuito, que aí muda completamente a resolução do trabalho, né? Isso eu fiz baseado nas conversas que eu tive com o Alexandre Fonseca, que adota uma metodologia parecida com as provas dele. Eu resolvi fazer isso, né? Então, cada grupo recebe um trabalho diferente no sentido de que é um circuito diferente, mas a pergunta base é a mesma, né? Só que a solução é distinta e um grupo pode interagir com o outro. Inclusive, eu estimulo a interação entre os grupos, né, entre os membros do grupo e entre grupos, para que eles possam fazer a troca de conhecimento. Eu recebi um feedback muito positivo e as notas foram muito boas, eu corrigi ontem. Assim, foi muito melhor do que o sistema de avaliação tradicional que eu adotava. E o feedback positivo que eu recebi foi o seguinte: professor, a gente não tem monitor na disciplina, foi bom que um ajude o outro, né, nesse processo de conversa. E aí eu sugeri que cada um fizesse o dele e depois marcasse a reunião do grupo para o grupo poder discutir, né, o que um achou e comparar com o do outro, né, dos membros do mesmo grupo, né, e funcionou, né, porque um achou um erro, o outro achou outro erro, e um ajudou a corrigir o erro do outro. Então, foi uma outra coisa que eu me fundamentei aqui na DCN. Isso aqui é só para indicar o que é obrigatório na engenharia, né, e eletricidade consta aqui, então justificar a eletrotécnica, eu sempre faço isso. E, por fim, né, o processo avaliativo, segundo a DCN, ele sugere que se trabalhe com trabalho oral, relatório, projeto, atividade prática, de forma individual e em equipe, né? Então, eu adotei o método em equipe para tudo e trabalho com sistema de relatório, projeto e atividade prática, na parte prática da disciplina. Então, essa é a fundamentação da forma como eu tenho trabalhado. Agora, eu vou compartilhar rapidamente com vocês as ferramentas que eu adotei na disciplina, para vocês verem que hoje em dia tem praticamente tudo aí disponível online, né, para várias disciplinas, né. Para mim, então, foi bastante tranquilo. Então, eu estou apresentando para vocês aqui a ferramenta de simulação de circuitos que eu estou usando. Ela é gratuita e extremamente completa, né, que tem uma série de projetos que eu usei para montar as minhas aulas. E aqui tem um exemplo da aula, né. Basicamente, eu tenho aqui um circuitinho que eu consigo simular, que eu já rodei a simulação para ganhar tempo, né. Eu consigo desenhar, né, na ferramenta. Então, para usar como quadro é muito bacana, eu consigo montar o desenho, aí depois, com o desenho montado, eu monto a simulação, eu coloco aqui os instrumentos de medição, rodo a simulação, e aí eu consigo discutir os vários conceitos em cima disso aqui. Então, esse aqui é meu quadro, eu estou dando a aula toda usando a ferramenta de simulação, inclusive lá com fundamento na DCN. Então, isso aqui o aluno só precisa de um navegador para poder usar, a ferramenta é muito completa. Para plotar gráfico, que o pessoal costuma usar o SciDavis, o Origin, algumas ferramentas assim, eu achei a ferramenta online também, que é essa aqui, pode ser útil, né, que a gente tem uma tabelinha que a gente pode preencher e escolher métodos de ajuste, né, ajuste linear e regressão linear, polinomial,
E aí, de acordo com o que cada um utiliza, né? Então, se eu colocar aqui pontos aqui na minha tabela aqui embaixo, que vai dar uma reta, eu consigo fazer a regressão linear e descobrir a equação da reta. Tudo muito rápido, muito prático, muito dinâmico, né? Então, o aluno vem aqui, faz as medições na simulação, joga aqui nessa outra ferramenta, já tira o gráfico, já tira a equação da reta e resolve o problema. Outra ferramenta que eu tenho utilizado, que eu descobri, né, que o aluno não precisa nem instalar, é o Octave Online, que é uma ferramenta de cálculo numérico. Tá, o Octave é uma ferramenta livre, né, que é mais ou menos o clone do MATLAB, que é uma ferramenta que a gente usa muito em engenharia. E o Octave é bastante completo, mas precisaria ser instalado no computador, né? E tendo a versão online, que é esse Octave Online, o aluno não precisa instalar nada. Ele vem aqui, na hora ele gera aqui, coloca as variáveis dele, pode fazer contas com as variáveis que são colocadas, né? Plotar gráficos, etc. Para quem é da engenharia química e usa muito o Scilab, né? Eu sei que o Alexandre também adota na disciplina de cálculo numérico, também tem o Scilab online, então o aluno não precisa instalar o Scilab no computador, dá para fazer tudo, inclusive no celular e no tablet, é só usar o navegador, né? Então, para quem trabalha com isso, é uma opção para indicar para o aluno. Eu prefiro o Octave, né? Porque eu estou mais acostumado com a linguagem do Octave, que eu utilizei no doutorado. O Scilab também é uma ferramenta muito boa. E aqui eu vou mostrar para vocês a minha biblioteca de vídeos, né? Eu criei o meu canal no YouTube usando minha conta no ICT. Os meus vídeos não aparecem aqui, porque está dizendo que não tem vídeo, porque os meus vídeos são não listados, né? Eu não fiz para ser buscado, né, na ferramenta. Então, é só quem tem um link que consegue acessar. E aí, se eu clicar em gerenciar vídeos, vão aparecer todos os vídeos do meu canal, né? Que o aluno tem acesso lá no Google Sala de Aula. Então, tá aqui os vídeos do canal. Eu já tenho 20 aulas já editadas aqui, né? Já fiz 20. Aí tem alguns vídeos muito longos. No início, eu até consegui fazer vídeos com tempos menores, né? 20 minutos, 40 minutos, mas agora vai chegando no final e a gente vai ficando apertado com o tempo. Aí eu tenho dado a aula mais clássica, né? Esse aqui ficou com 1h07, eu não consegui baixar. Isso eu sei que é uma falha, eu vou tentar melhorar isso, mas eu só tenho mais um mês, né? Então, infelizmente, eu estou tendo que fazer dessa forma. E a grande vantagem de usar o YouTube, eu sei que tem alguns colegas que têm receio, né? Ou que tinha receio com relação a isso, é que além de você carregar o vídeo, disponibilizar e o aluno poder assistir no celular dele com a qualidade ajustada para a conexão que ele tem, né? Então, a questão da inclusão digital fica mais fácil usando o YouTube, ele tem a vantagem de ter o editor de vídeos. Então, meu computador é uma máquina com quase 10 anos de uso e eu não tenho placa de vídeo específica. Então, para editar vídeo, usando as ferramentas que a gente tem, o meu computador tem um pouco de dificuldade, demora muito para renderizar. Então, eu edito tudo direto no YouTube, né? Basicamente, o YouTube te permite fazer cortes, que é o que eu faço, né? Então, eu vou aqui, numa parte que eu queira cortar, eu vou lá e corto, né? E vou fazendo os cortes que preciso, e depois ele renderiza, e em 1 hora o vídeo já está pronto para ser divulgado. Então, eu aconselho todo mundo que ainda não aderiu ao ensino remoto, né, esse semestre, que vai ter que aderir no próximo, usar o YouTube como ferramenta de apoio, e assim, extremamente fácil de você editar, né? Você clica aqui em cortar, e aí você vai colocando essas barrinhas aqui, ó, eu posso clicar aqui, cadê o botãozinho? É porque está escondido aqui no que está compartilhando, mas tem um botãozinho aqui embaixo que permite colocar essas barrinhas, e eu só arrasto, né? Onde eu coloco a barrinha para executar o corte. Então, esse aqui não vai passar no vídeo. Então, cortar fica muito mais fácil, né? E, por fim, né, a outra ferramenta que eu estou usando é o Overleaf, que eu já usava, né? A gente fez, inclusive, um modelo de TCC aí que automatiza o modelo, né? O manual de normalização da UFRJM, né? Que está disponível na página do BCT. Eu tenho todos os projetos, né? Orientação de mestrado e tal. Eu também monto minhas aulas aqui, né? Para quem trabalha com matemática, é muito bom, você consegue desenhar as equações com muita facilidade e tal, né? Quem é da matemática conhece o LaTeX, então o Overleaf, ele me possibilita fazer isso de forma muito rápida e tudo no navegador também, né? Consigo fazer o download do meu PDF para poder dar a minha aula. Bom, é basicamente essas ferramentas que eu uso. Só para finalizar minha fala, a meu método de avaliação eu não vou expor aqui, né? A avaliação, porque está sendo gravado, mas eu fiz, então, dividir a turma em grupos. Cada grupo recebeu um trabalho diferente do outro, com a mesma pergunta base, mas com circuitos diferentes que alteram completamente a resolução, né? E eu sugeri para o grupo que cada um fizesse a resolução dele
e reunisse, marcasse uma reunião síncrona entre eles para eles discutirem. E aí o feedback que eu tive foi muito positivo, porque um aluno encontrou o erro do outro, né? E no fim das contas, como eu também usei a ferramenta de simulação, né? A ideia era ele montar o circuito na simulação, simular para ver o resultado que ia dar, e depois fazer a matemática para encontrar aquele resultado. O aluno conseguiu descobrir onde ele estava errando, fazer o processo de correção do erro, discutir, dialogar com o colega para ver, né, o que ele estava fazendo errado, ou o que o outro estava fazendo errado. Um ajudou o outro, e as notas, assim, em comparação ao que eram a prova, foi muito melhor. Não tive problema de cola, porque cada grupo tinha o seu trabalho específico, e eu estou bastante satisfeito com o resultado que eu tive nessa primeira avaliação, né? Eu vou fazer uma próxima agora, e é basicamente assim que eu tenho adotado a minha disciplina. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, eu estou terminando por aqui. Obrigado. Obrigado, Euler. Acho que temos espaço para uma, duas perguntas. Raquel, por favor. Acabei de testar o levantar a mão. Eu só queria fazer dois comentários rápidos sobre as ferramentas que o professor Euler usa. Igual ao professor Euler, eu andei testando também, claro que não foi para dar aula de sociologia, mas eu testei o Scilab e o Octave. E eu também gostei mais do Octave. Eu achei ele mais interessante. Não sei se tem os mesmos recursos que o Scilab, mas eu achei ele bem mais interessante. Mas, assim, quanto ao uso do YouTube, eu sou um pouco reticente quanto ao uso do YouTube, mesmo com a opção que o professor Euler deu de o vídeo não ficar disponível, listado, etc. Eu achei ele um pouco, não sei, eu não me adequei muito. Eu procurei uma ferramenta de vídeo bem simples, tanto que eu uso o QuickTime Player, que ele faz tudo que eu preciso, ele é muito simples, ele gera os meus vídeos, eu guardo todos os meus vídeos no Google Drive e os alunos acessam e, enfim, era só isso que eu queria comentar. Obrigado, Raquel. Mais alguém? O problema de guardar o vídeo no Google Drive é porque na hora de tocar o vídeo, às vezes o vídeo tem que ser baixado, né? Não sei se tem como mudar a resolução do vídeo. Então pode ficar pesado. Então aí, por isso que o YouTube eu acho que é mais adequado. E de qualquer forma, assim, se a preocupação privacidade, não está mostrando, então o vídeo não pode estar não listado. Se tiver alguma coisa polêmica, o aluno pode baixar o vídeo, pode postar de qualquer forma. Então, assim, uma vez que o vídeo está na internet, está disponível de alguma forma, nem que o aluno tenha que filmar o monitor, ele consegue triplicar aquilo, entendeu? Então, não vejo isso como uma... Assim, se você está dando a cara, né, para ser filmado e ser disponibilizado, isso não tem jeito de ficar privado, né? Não, eu concordo, mas assim, foi uma questão, eu acho que é uma questão pessoal mesmo, meu santo não bateu com o santo do YouTube, alguma coisa assim, eu não me adequei. Tudo bom, Raquel. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Se não, ao final, vamos ter espaço para talvez mais discussões, perguntas mais gerais. Se alguém quiser, pode abrir. Enquanto isso, eu vou avisando que eu já coloquei a lista de presença no SEI. Eu te mandei o documento no bate-papo. E só passar a palavra agora a Alessandro, então, que ele vai ser o seguinte, que vai apresentar a experiência dele. Tá? Tudo bem, Alessandro? Tudo jóia, Libar. Pode ficar à vontade. Vou compartilhar aqui o...
Tá dando para ver a tela aí? Ainda não apareceu. Tô apanhando aqui do... Tem que dar aí, apresentar, agora está aparecendo. Aí tá certo aí? Está vendo? Então, pessoal, primeiro eu queria pedir desculpa aí, porque eu tive um probleminha com a internet, né? A FXNet deu um problema lá no meu apartamento, eu tive até que vir para casa da minha sogra. Eu queria só dizer o seguinte, que quando eu mandei o e-mail, né, fazendo a sugestão da gente ter um momento para a gente compartilhar as experiências, né, sobretudo de avaliação, porque eu fiquei um pouco apreensivo, porque antes de trabalhar no período remoto aí no ICT, a gente já estava trabalhando na EAD com restrições devido à pandemia e eu tive sérios problemas com a avaliação, porque eu tive muita cola na avaliação, né? A disciplina que eu leciono é cálculo, então, assim, eu tive muito problema com isso, que as provas estavam todas iguais, né? E eu fiquei um pouco preocupado em como que eu conseguiria fazer isso, né? Período remoto, né? De forma a minimizar isso, porque realmente foi um pouco decepcionante, né? Quando eu fui corrigir as provas, que todas estavam iguais. Então, a minha ideia era propor um espaço para a gente poder partilhar, né? Justamente para que algumas ideias, né, alguns colegas pudessem apresentar e a gente, né, de alguma forma, poder melhorar o nosso processo de avaliação. Então, na minha disciplina, como que eu fiz a minha primeira avaliação, né? Que de alguma forma eu vi que surgiu um efeito, mas tem algumas limitações também. Eu estou usando o Moodle, né? Então, o recurso que eu consegui utilizar para tentar minimizar a cola na minha disciplina, né? Que estava um problema muito sério em relação a isso. Eu criei espaços lá no Moodle, né? Da avaliação. A minha prova, né? A avaliação em si, eu dividi em grupos. Então, eu fiz uma prova, na verdade, com 60 questões, se eu não me engano, divididas em grupos, né? E só que aí o problema disso é que eu apliquei essa prova nesse semestre. Se eu precisar aplicar, por exemplo, essa prova semestre que vem, eu tenho que fazer 60 novas questões, porque os meus alunos eles tiveram acesso à prova e assim vai. Então, essa é uma limitação, né, de trabalhar com uma prova tão grande como a que eu fiz, porque o banco de questões da gente vai se restringindo, né? Então, eu criei essa prova muito grande e fiz uma divisão das questões para os alunos. Então, eu gerei um arquivo onde cada aluno, né? Isso aí eu fiz uma distribuição lá pelo Excel mesmo, onde cada aluno ele tinha que fazer alguns exercícios de cada um dos grupos, né? E isso minimizou, eu percebi, assim, que eu não tive tanta cola, porque dá para a gente perceber, às vezes, assim, uma questão ou outra eu percebia que o aluno, ele copiou de alguém, porque às vezes copiava uma linha que não fazia o menor sentido e o raciocínio seguinte estava correto, então leva a gente a pensar que isso pode ser algum tipo de cola, né? E aí esses alunos faziam essa prova e me entregavam pelo próprio Moodle, né? Só que aí eu tive problemas, né, como todos estão tendo aí com a internet de alunos, e aí eu resolvi também disponibilizar por e-mail, mas restringindo o tempo, né? Porque lá na educação de distância eu tive um problema que a minha prova tinha 5 horas de duração, então isso foi problemático. Então eu fiz uma prova dentro de um tempo de 2 horas e meia, que é o tempo que eu geralmente dou para fazer lá no presencial, né? Mas aí a gente acaba esbarrando na questão do envio
do documento, né, que muitos alunos alegam que tem dificuldade para transformar um arquivo em PDF para poder enviar, né, eu até passei para eles um aplicativo simples lá, que a gente consegue transformar foto em PDF, né, para poder enviar, mas alguns alunos, poucos alunos, relataram que tiveram dificuldade nesse envio, mas de forma geral, assim, eu achei que o processo avaliativo ele ocorreu bem. As notas não foram tão boas, né, mas é um problema que a gente já enfrenta no cálculo em si. E percebi, logo na primeira prova, um grande índice já de abandono da disciplina, assim como presencialmente, né. Não tive muito retorno desses alunos, eu até vou fazer um questionário para poder entender melhor, mas das 90 vagas que eu tinha disponibilizado, dos 90 alunos matriculados, se eu não me engano, na primeira avaliação, eu não tive 60 alunos que fizeram a prova, né? Agora, na segunda avaliação, que eu acabei de aplicar essa semana, o número ainda foi menor, eu acabei de corrigir uma turma, 45 alunos, ela só 20 alunos enviaram a prova, né? Isso também porque o resultado da primeira prova não sendo tão bom, muitos alunos acabam desistindo. Então, eu percebi que a desistência, ela está padrão, assim, né? Eu não tive grandes alterações, não, em relação à desistência no presencial, né? Mas o processo avaliativo em si, eu tive essa dificuldade, que, por exemplo, semestre que vem, a gente continuando remotamente, eu vou ter que elaborar uma nova prova com 60, 50 questões, né? De forma que os alunos não fiquem concentrados com as mesmas questões, porque o que eu percebi é que alguns alunos, eles têm grupos de WhatsApp, porque, por engano, um aluno enviou uma prova resolvida no grupo de WhatsApp que a gente usa para monitoria, né? Então, esse aluno enviou essa prova resolvida lá, e logo depois ele apagou, mas eu estava acompanhando, eu vi, né, que ele provavelmente queria enviar essa prova por um outro grupo e acabou enviando pelo grupo da monitoria, né? Então, aconteceu cola, né? Isso aí eu percebi que aconteceu por conta disso, mas eu acho que foi reduzido. Enfim, é isso, assim, a forma como eu tenho trabalhado com avaliação é isso, uma prova mais extensa, dividida em grupos, de forma que eu pudesse entre os alunos as questões e tentar minimizar, né, a quantidade de alunos fazendo a mesma questão. Basicamente é isso, assim, que eu queria compartilhar aí. Obrigado, Alessandro. Alguém tem alguma pergunta, comentário que queira fazer? Eu até usei o levantar a mão aí também, fiz igual a Raquel. Eu queria perguntar para o Alessandro o seguinte, Alessandro, talvez você tenha falado e eu tenha perdido, mas você deu a prova, foi síncrona ou assíncrona? Né? Qual foi o prazo que você deu para o aluno fazer a entrega? Se você tiver falado, você me desculpe, porque eu realmente não percebi. Então, eu tenho o horário, de aula quarta-feira com eles síncrona, de 16 até às 18. Então, eu usei esse horário para fazer a prova. Aí, dei mais 30 minutos, que eu expliquei para eles que seria um tempo para poder organizar esse PDF e enviar, né? Então, eu marquei nesse período, né? Porque, justamente por conta do problema que eu tive na EAD de deixar um tempo maior para as minhas questões, né? E a possibilidade que eu vi, assim, de troca de questões. Então, aí eu fiz nesse horário da aula, foi síncrono, né, a atividade avaliativa. E aí, essa questão da atividade síncrona é sempre uma coisa que me preocupa, né? Porque, às vezes, eu mesmo tenho um problema com a internet, né? A internet, às vezes, o tempo fica ruim e cai, né? A gente costuma ter as dificuldades, às vezes falta de energia. Eu particularmente, eu me sinto um pouco inseguro no sistema de ensino remoto de fazer atividade avaliativa síncrona, né? Por isso que eu usei também esse modelo de trabalho, os alunos tiveram, inclusive, 15 dias para fazer na metodologia que eu adotei, porque eu fiquei com esse receio, né? E se o aluno cair, não conseguir, aí eu vou ter que repetir a prova para ele, e ele vai justificar, e aí como que ele justifica?
e eu sempre tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa questão do síncrono, por causa do contexto que a gente está vivendo. Mas então, nesse caso aí, você teve mais abandono mesmo, né? Você teve aluno que justificou não ter feito a prova por problema de conexão? Só por curiosidade. Então, professor, eu tive 2 alunos que me procuraram, né, para falar sobre problema de internet, que eles me explicaram que devido à pandemia eles estão em zona rural e o acesso é mais limitado. Então, eu tive esses 2 problemas. Eu tive, assim, a maior quantidade de problema que eu tive, pelo que eu percebi, foi de aluno com dificuldade para enviar o arquivo e tal. Aí, tanto que agora eu disponibilizei também o e-mail, sabe? Mas, assim, dentro da disciplina de cálculo, eu pensei até como que eu poderia fazer essa questão do assíncrono, mas eu fico, assim, a impressão que eu tenho é que eu fico um pouco de mãos atadas nesse sentido, assim, porque teoricamente, os meninos não deveriam fazer consulta durante a prova, mas olha só, eu uso o Moodle. Então, eu fecho os conteúdos na hora da prova. Então, o aluno ele não tem acesso à plataforma de conteúdos durante a prova. E teve aluno que me mandou mensagem, mais de um, falando assim, professor, eu não consigo acessar o Moodle durante a prova. Tem algum problema no Moodle? Aí eu até falei assim, problema não tem, mas a questão é que, teoricamente, a prova é sem consulta, você não deveria consultar o conteúdo. Aí a pessoa até pede desculpa, o aluno falou assim, desculpa, professor, realmente é. Mas, então, assim, eu fico com essa dificuldade de fazer a avaliação, né, sem ser síncrona nesse sentido, sabe? Mas eu tive poucos problemas, pelo menos, assim, relatos, né, de alunos que não conseguiram fazer a prova por conta de internet. Aí eu até disponibilizei uma nova data que eu vou fazer uma prova do conteúdo respectivo, né, para esses alunos que me procuraram. Mas o abandono que eu estou percebendo, assim, eu até mandei um e-mail para os meninos, justificando um questionário que eu estou para enviar, só para obter informações a respeito da disciplina, relativa a essa questão de abandono, essas coisas, e para até ter uma visão geral, mas a princípio o abandono que eu estou tendo é o abandono normal dentro da disciplina mesmo, sabe? Beleza, obrigado. Olá, pessoal, bom dia. O som tá bom para vocês? Escutam bem? Estamos ouvindo. Ok, só vou compartilhar aqui. Só um instante aqui. Eu vou apresentar um breve relato, né, da minha experiência com esse ensino remoto. Vou falar primeiro das dificuldades que eu imaginei enfrentar quando eu fui organizar a disciplina. A primeira delas, acho que é de muitas outras, é a questão de gravar as aulas. O que eu me senti mais confortável, mais segura de fazer foi gravar aulas em formato bem básico e disponibilizar para os alunos. E, então, no horário online da disciplina, fica disponível somente para esclarecimento de dúvidas. Outra questão que eu considerei foi a quantidade de alunos e programas com acesso, tanto da minha parte quanto da questão dos alunos. Então, eu optei por não ter que lidar com imprevistos aí de realizar uma aula online. Também não me senti segura para fazer a disciplina dessa forma, então, tem as minhas limitações. Uma situação, por exemplo, que eu não conseguiria contornar é o caso do aluno acessar aulas em atraso, e daí ele não conseguia acompanhar o restante da aula. Essa situação no ensino presencial é algo que eu consigo contornar, porque tem um material de disciplina e na aula eu consigo orientar ele como aproveitar o restante daquela aula, aquele tempo que ele vai permanecer na sala. Então, eu consigo até que contornar essa situação, no caso presencial. Outra questão, assim, com relação à quantidade de alunos, são
2 turmas com 40 alunos, cada turma. Mesmo que eu realizasse a aula online com 40 alunos, eu não achei que não conseguiria fazer a disciplina desse jeito, com essa quantidade de alunos. Então, optei por fazer tudo assíncrono. Outra dificuldade foi a questão de cumprir a ementa. Então, tentei priorizar algumas coisas de conteúdo e organizar a ordem dos capítulos dentro do que foi possível, considerando que era mais importante os alunos estudarem primeiro. Sobre a parte da avaliação, então, considerando a questão de definir cronograma e como que será realizada, eu considerei a aplicação de atividade semanal, então, nesse caso, o aluno tem que digitalizar a resposta e me encaminhar. Então, como atividade, eu considerei passar para eles resolução de exercícios, elaborar resumos. Essa foi a forma que eu encontrei de acompanhar como que os alunos estão entendendo o conteúdo. Na sala de aula eu consigo ver isso com mais clareza, sim, porque eu vejo como que eles estão resolvendo exercícios durante a aula, e aí fica mais fácil eu conseguir identificar dificuldades, mas nesse caso eu precisava de uma forma de conseguir ver como que eles apresentam a resolução de raciocínio. Para essas atividades eu considerei prazos, assim, passava a atividade uma semana e entregar na semana seguinte. Só que quando eu corrigi muitas dessas atividades, eu vi que muitos alunos não conseguiram fazer, ou fizeram de forma incompleta. Então, eu optei por deixar um prazo para os alunos nessa situação refazerem essas atividades e tentando orientar o que eu identifiquei de inconsciente nas resoluções, né? De tentar minimizar essa questão dessa dificuldade que eles se apresentaram. Outra coisa que eu considero que faz parte do processo de avaliação, que começa primeiro com o que você disponibiliza para o aluno, né? Questão de organizar o material. Toda disciplina, todo o material é disponibilizado no Moodle. Então, eu organizei, primeiro, fazer vídeos curtos, de 10, no máximo 15 minutos. Eu gravo, basicamente, a apresentação de slide e usando o OBS mesmo. Então, forma bem elementar de fazer esse material. Tem também a apostila que eu utilizo na disciplina já há alguns semestres. Organizei também alguns livros que eu encontrei que são publicações online, para ficar mais fácil. Organizei também um material com orientações assim, gerais como uma tentativa de auxiliar os alunos a se organizarem nesse estudo, né, nesse semestre. E também tem um material que eu utilizo, comecei a utilizar, que é material para uso do octavo. Na verdade, esse material apresenta um conjunto de atividades, são atividades avaliativas, inclusive, em que o aluno pode resolver as questões e verificar a resposta aí usando o octavo. Então, é uma forma de tentar dar um pouco, de ajudar o aluno a ter mais autonomia e ter essa forma de verificar as resoluções. Tem algumas... são coisas básicas, mas eu acho que é produtivo assim, para o aluno, assim, no decorrer do curso, já ter esse primeiro contato. Tem limitação também de ser disciplina do primeiro período, então tem limitações quanto à forma que eu utilizo esse tipo de material, né? Só dar uma ideia de como que eu organizei esses 2 últimos materiais, só para ilustrar como que eu pensei em organizar essas coisas. Então, tentei ajudar o aluno a se situar nesse semestre, né? Como que ele se organiza. Então, fiz um arquivo explicando primeiro como é que serão as aulas, a distribuição dos pontos, como será a avaliação, links aí para ele acessar a plataforma que vai ser utilizada, tanto do Moodle quanto do Meet. Os tipos de avaliações que serão realizadas. Inicialmente, havia pensado em fazer seminários também com eles, mas não foi possível. Então, essa atividade vai ser substituída por uma avaliação individual, que vai envolver todo o conteúdo do semestre. Eu preciso organizar isso, como que eu vou fazer. Expliquei também como será o envio das atividades, como que ele faz para enviar. Listei também o que ele vai ter disponível de material da disciplina.
Identifiquei também orientações assim, sobre o uso do Octave, ou opção alternativa usar o Scilab Online, que eu achei mais interessante do que o Octave Online. E o que eu apresentei também para eles foi a questão de um cronograma semanal. Então, é isso, se ele cumprir isso daqui durante a semana, acho que já consegue se desenvolver bem, né, na disciplina. Então, a cada semana eu apresento um cronograma a ser seguido, listando os vídeos, o que ele tem que ler, o que ele tem que resolver de exercício, e também o que tem de tarefa avaliativa, que é disponível no Moodle. Aí o material para uso do Octave, na verdade, é um material que é de um projeto de ensino, então tem outros 2 colegas que participaram também da organização do material, e também tem um aluno bolsista para auxiliar os alunos, né, na utilização dessa ferramenta. Então, tem uma visão geral assim, de tudo que o aluno precisa para, caso ele opte por instalar, né, se for possível fazer a instalação, explicando como que ele vai utilizar cada função do Octave para resolver, e cada uma delas associada ao conteúdo da disciplina. E aqui só uma ideia de como que eu coloco a atividade para eles resolverem, né? Então, eu listo qual função do Octave que ele vai utilizar, na verdade, o que eu implementei, né, e que vai ser utilizado, e aí no capítulo anterior está tudo explicado, assim, como que ele utiliza essa função, e aí eu apresento qual que é a atividade que ele vai utilizar, né? Vai resolver essa questão e vai utilizar o Octave para verificar o que ele encontrou. Né? Então, basicamente é isso que eu pensei de compartilhar, como está sendo o semestre, e se tiver alguma sugestão ou contribuição, à disposição. Só... Obrigado, Mônica. Se alguém quiser fazer um comentário, Euler, por favor. Pergunta. Oi, Mônica, deixa eu te perguntar, os alunos chegaram a usar o Octave Online e o Scilab Online para fazer as atividades? O que eles acharam, assim? Eu tive um feedback muito bom no caso do Octave Online. Eu também trabalho, né, com matrizes, né, solução de sistema de equação linear dentro da minha disciplina, e assim, o feedback foi muito bom na realização do trabalho e tal. Eu particularmente preferi, né, o Octave Online, mas porque eu estou mais habituado com a linguagem. O Scilab também é muito bom. Mas os alunos chegaram a usar a ferramenta online e deram feedback positivo para você? Tem a limitação, assim, por exemplo, no presencial, eu teria o acesso no laboratório, né, de informática, com tudo instalado, né. Então, assim, quando eu vejo algumas resoluções, aí eu percebo que o aluno não utilizou, mas eu vejo que muitos conseguem utilizar, né. Até eu passei atividades em grupo para tentar contornar essas limitações, né. Do Scilab Online, começou pela minha... Eu não achei, assim, tão prático usar o Octave Online, né? Eu tentei usar e não gostei do que eu utilizei. Eu achei que ficaria mais difícil para os alunos. Aí eu fiz, claro que eu tive que adaptar aquelas coisas do Octave para usar no Scilab Online. Né? Aí um ou outro que utilizou, mas eu vejo que os alunos estão utilizando mais o Octave, mas é claro que tem limitações, sim. Então, até nisso eu não posso colocar as avaliações tão dependentes disso, né, para não... Porque, primeiro que não é o perfil da disciplina, né, é só uma ferramenta de auxílio mesmo. Sobre essas ferramentas online do Octave, do Scilab, né, que o Euler mostrou aí, né, eu uso o Scilab, né, por que eu uso o Scilab e não o Octave? Eu também prefiro o Octave, mas o Octave não tem ferramentas de simulação, que é o XCOS lá, que seria o equivalente ao Simulink do MATLAB. Né, então, o pessoal da engenharia química, depois, tem outras disciplinas que fazem uso do Scilab. Então, o cálculo numérico, que é pré-requisito dessas disciplinas, eu já começo com o Scilab, para eles poderem ter mais destreza no software. Por isso que eu não uso o Octave mais. E o Scilab online, assim, ele é bom para fazer coisinhas simples, né? Quando você começa a fazer coisas mais complexas, não é bom, não. Então, eu também... o aluno, para fazer a minha disciplina, ele precisa ter um computador e instalar na máquina dele. Até eu tive que adaptar algumas coisas para usar o Scilab, mas de comandos, assim, para o que eu preciso para a disciplina, as duas coisas atendem, né? Então, não tem... assim, de comandos eu vi, são muitas coisas muito parecidas, né? Mas, particularmente, eu prefiro o Octave, mais pelo que eu consigo dominar, na verdade.
quanto do Mônica, doutorado. tem algumas perguntas aí no chat, pessoal. Perguntaram sobre a questão do aplicativo, então, eu oriento, no material de orientações gerais, eu sugeri usar o aplicativo de celular, né, como que ele faz para converter em PDF, tirar foto e mandar tudo em PDF, até para facilitar. Bom dia. Mônica, eu queria saber o seguinte, você apresentou o manual de orientações, enfim, estruturou a disciplina de forma que fosse possível, né, que o aluno acompanhasse, estruturou de forma facilitada, mas a minha pergunta é, e o aluno? O aluno tem conseguido acompanhar? Qual tem sido a reação do aluno, né, em relação ao material? Você está encontrando a mesma dificuldade, né, que no presencial em relação ao acompanhamento do aluno, independente da metodologia, né, se é presencial, se é online, ou agora o negócio está pior? O que eu vejo, assim, que é mais, a parte mais difícil, assim, é a questão, às vezes, de esclarecer dúvidas dos alunos, uma coisa que seria mais fácil explicar no presencial, eu tenho dificuldade de esclarecer isso para eles no horário online. Até a questão que eu percebi que eles não conseguiram cumprir prazos, assim, de envio das tarefas, né? Eu passava a tarefa na semana para entregar na semana seguinte. Então, é um prazo até razoável, assim, mas eu percebi que muitos não conseguiram cumprir esse prazo. Então, foi algo que eu tive que adaptar e, preciso rever por que não fizeram. Alguns relataram situações pessoais, outros falaram, eu estou com um problema com acesso agora, então eu tive que adaptar essas coisas. Com relação ao que eu disponibilizo, alguns alunos comentaram que conseguem entender o que eu coloco disponível nos vídeos, eu tentei fazer de forma bem básica, assim. Então, com relação aos vídeos, assim, eles entendem, disseram que conseguem acompanhar. Da parte do uso do Octave mesmo, eles enfrentam dificuldade, mas no presencial também teria isso, porque eles nunca tiveram contato com isso, né? Então, é uma coisa esperada. Eu vi que tiveram umas notas uma quantidade considerável de notas, assim, que ficaram baixas, assim, então por isso que eu decidi deixar um prazo maior para tentar recuperar essas questões, né, de alunos que ainda têm dificuldade. Com relação ao que você perguntou de achar que está pior, assim, eu não consigo, assim, mensurar isso, porque eu tive que fazer outras adaptações, assim, com o material também, né, para utilizar. Eu acho que fica um pouco mais difícil, assim, fazer de forma remota. Mas é o que a gente vai ter que contornar, né? É o que a gente precisa fazer para tentar minimizar e conseguir fechar o semestre, né? Obrigado. Obrigado, Mônica, pela apresentação, legal. Então, só passará agora ao último apresentador de hoje, mas, como de novo, falando que depois podemos discutir, fazer perguntas. Alexandre, por favor. Opa, bom dia. Deixa eu colocar minha apresentação aqui, apresentar a tela inteira, compartilhar. Entrar aí. Eu uso o OBS, né, assim, antes do ensino remoto começar, eu comecei a pesquisar ferramentas, né, e fazer um trabalho de curadoria e preparar o que eu ia utilizar, né, então, eu descobri a existência do OBS, né, e como meu computador de mesa, ele não tem webcam, eu uso 2 celulares aqui para simular webcams. Uma está aqui, para mim, né, fica um pouco abaixo, então fica aparecendo de cima, mas aí eu uso, e assim, eu fico olhando sempre as 2 telas aqui do computador, então eu inicio a aula, assim, em tela cheia, mas em algum momento
né, deixa eu ver se aqui, ó, perdão, aqui, ó, pronto, agora vocês estão vendo, me vendo no cantinho aqui, e aqui eu mostro a tela, né, aí, o que eu fiz, né, foi preparar com antecedência o material que eu disponibilizei no Google Sala de Aula, né, aqui tem os exercícios individuais e trabalhos em grupos, que eu vou postando à medida que as aulas estão acontecendo, mas antes das aulas começar, eu fiz aqui, né, a parte de apresentação da disciplina, revisão de cálculo, de álgebra e cálculo, parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5, 6, né, integração numérica, o último capítulo lá que a gente aborda. Tem a parte aqui de videoaulas, né, eu procurei na internet, já existem cursos de cálculo numérico, mais de um, né, e muito bons, né, então eu peguei as videoaulas de referência aqui, eu coloquei várias playlists de professores, tá, e canais de matemática que eu gosto de assistir, né, muitos aqui em inglês, mas que dá para legendar, né, isso aqui foi tema para o primeiro trabalho prático, eu vou mostrar para vocês, né, aqui tem os softwares que eu indico, né, na verdade o MATLAB aqui está só de ilustração, a gente não chega a usar, né, falo do Octave, mas o que a gente usa realmente é o Scilab, mas eu coloquei material aqui para todos os softwares. E o livro aqui que a gente usa, né, tem as indicações principais, mas esse aqui tem o da biblioteca, que é bom, inclusive, porque o professor, ele tem as videoaulas de alguns assuntos do professor Níveis Vianney lá, apresentando, aliás, o Frederico, desculpa, esse é outro livro, o Frederico, o professor da UFMG, ele tem algumas videoaulas explicando a matéria, o que é legal. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, na parte 2 aqui, eu tenho o método da posição falsa, né? Aqui eu tenho uma videoaula, daquelas videoaulas lá, que eu coloquei todas nas playlists, eu separo aqui quais são as videoaulas que têm relação com aquele assunto daquele capítulo, né? Então, assiste aqui. Inclusive, as aulas de alguns professores têm ordens diversas, né? Alguns apresentam um capítulo que está mais na frente, outro, né? A ordem não é a mesma. Então, eu fiz esse trabalho de separar aqui quais são as aulas que têm a ver. Tá, então então todo o material da disciplina, né, videoaulas, apostila, livro, estava tudo disponível aqui logo que o aluno entrou, né? E aí o que eu fui fazendo é que à medida que as aulas iam avançando, né, e nossos encontros presenciais iam acontecendo, eu não me preocupei muito com a parte teórica de explicar e esmiuçar a teoria dos métodos, mas em mostrar como os métodos, eu faço uma pequena revisão, tá? Do método, explico como é que ele funciona, às vezes eu entro um pouquinho mais na matemática, e aí para me auxiliar, e depois eu entro na implementação usando o Scilab, né? Então aqui as minhas aulas têm muita implementação. Como é que a gente implementa isso no Scilab? E na hora a gente vai implementando aqui, aí eu posso mostrar os gráficos aqui, etc. Então, antes de entrar no Scilab, eu uso uma gambiarra que eu fiz aqui com uma caixa de leite, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A caixa de leite, onde que tem essa aqui com a luz apagada, tem as luzes de emergência para iluminar bem, tem outra luz de emergência aqui embutida dentro aqui, e o meu celular filmando o que está acontecendo ali dentro, né? Então, eu vou voltar aqui, deixa eu colocar no Scilab aqui, perdão, e deixa eu colocar aqui, ó. Então, pronto, aqui eu posso, né, ó, filmar o que eu estou escrevendo, né? Normalmente eu já preparo, né, por exemplo, isso aqui eu vou usar na aula de integração numérica, né? Então, eu já faço um desenho, ou se eu quiser na hora eu posso rabiscar, eu posso escrever por cima para fazer explicações, eu não vou rabiscar aqui, porque isso aqui eu ainda não usei, mas eu também coloco um papelzinho na frente, e à medida que eu vou explicando, né, eu vou soltando aqui, né? E aí, né, determinado momento, né, tem uma equação aqui, e essa equação que a gente tem que implementar lá no Scilab. Então, eu volto lá no Scilab, usando o artifício aqui do OBS, né, eu consigo mostrar na telinha de cima ali, então aparece a equação aqui, se eu quiser rabiscar enquanto está acontecendo aqui, e ao mesmo tempo os alunos veem a implementação aqui acontecendo no Scilab, tá? Então, essa é a dinâmica das aulas. Tem aulas que eu consigo gravar antes e na hora eu só mostro o vídeo e depois fico aberto para
perguntas, mas tem aulas que eu faço isso tudo ao vivo mesmo, porque tem sido difícil de preparar, né? Às vezes, para você preparar 20 minutos de aula, você gasta 2, 3 dias de preparo. Né? Aí, o que acontece? Vou falar um pouco das avaliações, né? Eu fiz um calendário de avaliações aqui. Vou tirar essa visão aqui. Opa, às vezes pronto. Fiz um calendário de avaliações. Deixa eu ver aqui, Ctrl Z. Aqui, ó. O que eu fiz foi o seguinte: pontos para dividir, eu dividi 50 pontos de trabalhos práticos, que está aí, TP 1, 2, 3, né? Distribuindo poucos pontos, né? Só o primeiro TP, que eu dei um pouquinho mais de pontuação, 18 pontos aí. Aí depois eu vou até mostrar o resultado do TP dos alunos, que foi bastante interessante, esse TP, e as avaliações, porque são, assim, provas, né? Em vez de eu fazer 2 provas que envolvem vários assuntos, né, da ementa, eu fiz assim, ó, acabou o assunto de raízes, um exercício, não estou chamando de prova, estou chamando de exercício avaliativo. Acabou o assunto de sistemas lineares, eu faço um exercício avaliativo daquele tópico. Então, estou fazendo vários exercícios avaliativos. E aí, para gerar esses exercícios avaliativos, né, o que acontece, igual esse aqui, ó. Primeiro exercício avaliativo, eu solto o exercício, e aí eu fiz um script, usando o Scilab mesmo, né, para gerar o código do LaTeX, para gerar a minha prova. Aí o que acontece é que o aluno vem aqui, procura o número de chamada dele, tá, eu tenho 110 alunos, tá, gente? Aí ele cai na prova dele. A prova dele é diferente da prova dos outros. Todo mundo tem uma prova individualizada. É claro que a ideia da prova é a mesma, né? Muda os coeficientes da equação aqui um pouquinho, então a prova dele fica diferente, tá? Então, cada aluno tem a sua prova, questão 3, questão 4, aí vem para a prova do próximo aluno, tá? Então, o aluno tem que fazer a prova dele. E aí, como eu fiz né, eu também eu fiz o script para gerar também a prova com o gabarito, porque já pensou corrigir isso tudo? Né, como é que eu faço? Então, eu tenho aqui, ó, e disponibilizo para ele exemplos de provas, tá? Então, aqui, ó, qual que é a resposta esperada para essa questão? Eu tenho o meu gabarito aqui para olhar se ele, né, se ele fez corretamente. Então, para essa questão aqui, qual que é a resposta esperada? Então, tem feito assim. Então, eu gero 300 provas, porque, na verdade, o que acontece é que eu solto a prova às 18 horas, e ele tem até às 20 horas para escrever no papel, escanear e mandar pelo formulário. E aí acontecem problemas, né? Tem dia que está chovendo, tem dia que não tem internet, realmente há problemas de todas as ordens. Então, eu faço aqui, ó, primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada. Então, na terça-feira é a primeira chamada, na quarta é a segunda chamada, na quinta é a terceira chamada. Durante esse intervalo de avaliação, eu fico disponível no Google Meet para tirar dúvidas eventuais dos alunos, né? Não estou conseguindo enviar, não sei o quê. Eu fiz, né? Eu mostro como é que faz para escanear e tudo. Então, eu tive mais problemas na primeira avaliação, mas da segunda em diante eles já estavam craques, né? E aí, na primeira avaliação, eu dei uma tolerância de tempo maior. Na verdade, eu fico esperando até o último entregar. Então, assim, tem 2 horas, mas eu fico 2 horas e meia até o mais lerdinho lá conseguir postar, aí eu fecho o formulário, tá? Então, tem sido feito assim as avaliações individuais, tá? E os trabalhos em grupo, né? Eu queria mostrar aqui o primeiro TP, só para vocês terem uma ideia. Eu ver a atividade aqui, as instruções. Então, aqui, ó. Eu coloquei um exemplo de vídeo, né, que tenha animação, assim. Tem algum conceito matemático, deixa eu tirar o som aqui. Tem algum conceito matemático aparecendo no vídeo, e aí, né, tem uma animação que está acontecendo aí no vídeo. Beleza, esse aqui foi o vídeo de exemplo que eu peguei, tá? Aí eu mostrei para eles a minha reprodução daquele vídeo lá. Então, ó, esse vídeo eu fiz usando o Scilab, né? Eu faço quadro a quadro e salvo no disco, depois eu uso
um aplicativo para juntar todos os frames e fazer um vídeo. E tem uma musiquinha de fundo, tá? Todos tinham que ter uma musiquinha de fundo aqui, ó. Beleza? Então, qual que foi o desafio? Cada grupo tinha que escolher um vídeo qualquer na internet. Aí eu coloquei vários canais de matemática lá para eles, né, pegarem qualquer vídeo que tenha uma inspiração matemática e reproduzir a animação que acontece no vídeo. Tá? E aí, deixa eu te mostrar aqui para vocês o resultado de atividades. TP1 aqui, ó, os vídeos, né, tem 17 grupos que entregaram aqui, né, tem grupos de 5 alunos, 18 grupos, né, deixa eu pegar aqui alguns vídeos, né, alguns, para vocês verem, ó. Esse aqui não é muito legal, não, que ele fala, né, esse aqui é muito legal, vou pegar outro aqui. Então, ó. Esse vídeo eu até mandei na lista de professores uma vez, né, a tabuada de multiplicação. Então, esse foi um trabalho legal. Outro trabalho aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Já peguei, não? Outro que pegou a tabuada de multiplicação é assim, teve trabalhos repetidos porque realmente eles não acharam, né? Isso aqui é interessante também, ó. Essas animações todas feitas com o Scilab mesmo. Tá? Eles fazem os plots e depois pegam frame a frame. Mais um aqui, deixa eu ver se eu acho do pêndulo, acho que é do segundo. Não, esse aqui já foi. O terceiro. Não, só um minutinho, gente. Ao vivo é difícil. Devia ter gravado um videozinho, né? Aqui, esse aqui do pêndulo. Então, um pêndulo, tá? Pega a equação do pêndulo e reproduz, né? Então, todo vídeo dos alunos, né? Eles tinham que colocar o vídeo original que eles estão copiando, né? E postar no YouTube para mim. Eu ensinei eles a virarem YouTubers, né? Então, basicamente isso, gente. Aí, né, tem sido uma experiência interessante. Deixa eu voltar aqui para parar a apresentação, para eu voltar a ver vocês. Então, estou aberto a perguntas aí. Obrigado, Alexandre. Comentários, perguntas? Vivian, quer comentar alguma coisa? Por favor. Bom dia a todos. Alexandre, ótima a sua explanação. Eu gostaria... Todos estão me ouvindo? Acho que todos Falhou estão um me ouvindo. pouquinho. Falhou um pouquinho o que você falou. Melhorou? Parabéns pela explanação. E aí agora eu vou tirar um monte de dúvidas para quem é leigo. Então, eu queria que você pudesse dar umas dicas, mas até fazer já uma proposta de que você pudesse dar um curso. Por exemplo, a sua ideia da avaliação é o que eu gostaria. Se eu conseguisse fazer uma avaliação individualizada, por exemplo, é perfeito, né? Porque eu consigo saber se realmente o aluno está entendendo ou não e os problemas individuais do aluno. Agora, como que você faz? Porque você provavelmente utiliza algum aplicativo, algum software, enfim, eu não entendo nada da parte informática, porque você gera, não é que você faça sem provas, você coloca num determinado programa e o programa faz uma... Na verdade, assim, eu uso o LaTeX para gerar o PDF, né? E o LaTeX tem um código-fonte, né? Até o professor Euler mostrou aí, mas só que eu instalo na máquina. E para gerar o script da prova, né, o código da prova, eu uso o próprio Scilab, né? Eu vou gerando aleatoriamente as matrizes ou os coeficientes das equações lá, e bolo as questões e escrevo no formato do LaTeX. Aí depois eu vou no LaTeX e só compilo.
Ou seja, tem que saber um pouco de programação. No meu tem caso... que saber bastante, assim, deu trabalho para mim. Então, Eu acho que não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer, não. Não, É muito trabalho. Mas, assim, eu gasto uns 2 dias para poder fazer uma prova. Então, eu gasto meio dia para fazer uma questão, né? Uma questão de forma automática. Mas a partir do momento que a prova, o script está pronto, aí eu posso gerar 300 provas diferentes, né? Então, no próximo semestre, se eu vier a dar cálculo numérico, eu vou poder gerar as provas automaticamente, mas o script está pronto, né? A professora caiu, né? Ela voltou. Você perdeu, Vivi, o que eu falei? Você deu a caída aí, né? Aí eu falei que eu gero, né? Assim, para mim dá trabalho gerar o script, né? Então eu gasto por questão, eu gasto 2 dias, aliás, um dia inteiro para criar 2 questões. Então a prova tem 4 questões, eu gasto um final de semana inteiro para montar o script. Mas uma vez que o script está montado, eu posso gerar quantas provas eu quiser depois, no período que vem, o script está pronto, né? Então agora vai ser mais fácil. Mas não é simples, não. Mas para quem não conhece, não sabe programar, não sabe, não tem. Tem que dominar tem que dominar a programação e tem que dominar a linguagem do LaTeX, tá? Então, a outra questão que eu achei muito bacana, e talvez dê essa sua caixinha aí que você consegue. Como é que você criou? Dá para você mostrar direitinho? Será que eu, que não manjo nada, conseguiria fazer essa caixinha que você consegue escrever e filmar e passar? Porque eu não vou mentir, o que eu uso? Google Meet, ou webconferência e o Google Sala de Aula. Então, eu achei muito... Essa ferramenta que você criou aí de escrever e mostrar, eu não sei como que você fez a caixinha, nem como que você conectou esse celular, digamos assim, com a aula. Então, se você puder mostrar isso, seria ótimo. O Alexandre, o microfone está desligado. Se você estiver falando... Desculpa. Então, aqui, ó, tá aqui a caixinha, né? Vocês estão vendo aqui, né? Estou escrevendo, beleza? Então, meu celular está filmando. Então, na verdade, são luzes de emergência. Essa aqui tá ligada, tá? Eu vou desligar. Então, é uma caixa de... deixa eu colocar. É uma caixinha de leite, que tem outra lâmpadazinha lá que eu coloquei. Então, eu peguei a caixa de leite que vem, aquelas que vem com 2 leites, da Itambé, ou pode ser qualquer marca, né? Essa aqui é da Itambé, ó, desnatado. Aí, aliás, tem do Porto Alegre também, que eu reforcei aqui. Aí eu fiz buracos aqui em cima, justamente para colocar as luzes de emergência, e aqui desse buraquinho aqui eu encaixo o celular filmando, tá? E aí eu uso um aplicativo que chama IPCam, IP Webcam, não sei qual que é o nome, o Euler sabe qual que é, ele que me indicou, né? E coloca o cabo USB plugado no computador e ele transmite, né, a filmagem, né? Aí eu incorporei isso no OBS para ser uma das visualizações, né? Na verdade, em várias visualizações. Foi uma gambiarra. Eu tentei. O OBS é uma plataforma também de aula. O OBS é uma plataforma que o pessoal faz para transmitir vídeo ao vivo na internet, né? Eu uso ela para gravar a tela, né? E para fazer essas montagens. Deixa eu mostrar aqui o OBS. Porque esse eu não conheço. Eu uso mais o Google Meet ou o Google Sala, o webconferência. Aqui já tem várias perguntas. Só mostrar o OBS aqui, né? Tem o OBS, vocês estão me vendo aí, né? Aqui tem a tela, né? O que eu estou mostrando no outro monitor que estou gravando é essa parte aqui, né? Mas aí eu tenho aqui, ó, uma tela só com o rosto, aí a tela com o quadro,
o rosto mais o monitor 1, então eu posso fazer a transição aqui, né, essa transição eu faço com teclas de atalho, né? Aí eu faço várias, né, eu tenho até uma sala de espera, né, que eu coloco lá antes da aula começar, né, eu já fico online, né, aguarde, a aula vai começar em alguns minutos, né? Isso aqui é para aula de introdução, tem a do cálculo métrico e de introdução às engenharias também, que é outra telinha. Então, eu peguei algumas imagens livres aí e fiz umas artes. Aí, quando entro na hora, eu venho e coloco eu aparecendo, né, e depois, à medida que eu vou necessitando, eu vou alterando isso aqui, o que está sendo mostrado, né. Então, esse OBS aqui é a ferramenta que eu uso para gravar, né, e ela pode ser usada para fazer stream ao vivo também, né, o pessoal usa. Então, é uma das ferramentas que eu tive que aprender também, né. Indicação também do Euler, o Euler que me apresentou todas as plataformas, aí eu fui lá e aprendi, né, e estou usando. Eu estava pensando aqui que talvez pode ser bom fazer outro encontro só de ferramentas, mas aqui tem outra pergunta de Mônica e Edivaldo. Mônica. Ô, Alexandre, podia compartilhar depois como que faz essa parte da avaliação que você fez, usando o script que você fez para fazer a avaliação, porque eu acho que acho que vai ser útil para mim no próximo semestre. É muito específico o script, entendeu? Assim, cada questão que eu faço eu tenho que bolar uma maneira diferente, entendeu? Mas acho que assim, eu posso te mandar alguns exemplos, né? De sistema linear, né? De escalonamento, como é álgebra linear, se ensina isso, né? Eu acho que vai ser interessante. Eu posso te enviar depois, não tem problema não. Eu pensei que você me mandar algumas coisas do que você faz de revisão da álgebra linear, para eu ter uma ideia. Deixa eu apresentar aqui. Seu script, Alexandre, dá ideia para outras pessoas usar um script semelhante, não necessariamente o mesmo seu. Tá, o script, eu posso disponibilizar alguns exemplos de script. Tá, deixa eu ver aqui a sala de aula, onde que tá? Bom, o que você perguntou mesmo, Mônica? Desculpa. Eu queria entender como que você faz para gerar, você falou que usa o Scilab para gerar as questões? Não, isso aí eu te mando os scripts. Isso, eu quero dar uma olhada. Perdão, eu não escutei. É isso mesmo que eu quero dar uma olhada depois, sem encaminhar? Tá, então depois eu encaminho, porque aqui é complicado, nesse espaço aqui, mostrar. Né, preciso de mais tempo para explicar também, enfim. Eu fiquei com vontade de fazer a disciplina, com tudo isso que você apresentou. Não foi desse jeito. Eu fiz um feedback, né, assim, na última aula eu conversei com os alunos, né, perguntei como é que estava sendo, se estava bom, se estava ruim, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, né, e assim, o feedback dos alunos que falaram lá foi, assim, eu fiquei bastante feliz, né, porque uma das alunas lá falou assim, das disciplinas que eu estou fazendo, a sua de longe parece que está mais, você está mais se dedicando à coisa, né? Eu acho que essa caixa de leite aqui, mostrar desenhando as explicações, ela faz muita diferença, né? E aí, tem algumas videoaulas, né, eu gravo todas e mantenho no YouTube de forma não listada, né, as que eu ainda não editei, mas eu pretendo, né, divulgar todas. E algumas de raízes, por exemplo, eu já disponibilizei, estão públicas, né, então elas consegui deixá-las pequenininhas, editadas, né, é bom na edição porque eu falo muito né, aí eu corto os nés que eu falo, e fica bom, né? Eu vou pegar aqui, né, por exemplo, um vídeo aqui, depois se vocês quiserem ver, eu vou mandar para vocês. Aí lá no meu canal tem algumas algumas videoaulas, vocês podem ver como é que tá ficando. Portanto, seu canal, não é? Deixa eu copiar aqui, eu vou mandar um vídeo de exemplo. Peraí. Aí, ó, se vocês quiserem ver depois, né, aí eu uso, né, aí vocês veem a dinâmica que é
mudar da parte escrita para a parte tá filmando a tela. Eu acho que, assim, o pessoal gostou bastante. Eu acho que tá funcionando bem. Edivaldo também tem uma pergunta. Bom dia de novo. Bom dia. Bom, parabéns, Alexandre, pela apresentação, pelo trabalho, né? Obrigado. E pelas tutorias, né? Porque ao longo desse período, você e Euler, né, ficavam me dando as aulas, né? Inclusive, está lá no meu canal uma aula que eu te dei sobre como fazer o Octave. O Octave. Simbólica. Está lá, público, para ver como é que instala o Symbolic no Windows, no Octave. Foi o vídeo que eu dei ao Edivaldo. E se inscreva no canal, né? E se inscreva no canal. Deixa o like. Deixa o like. Bom, ótimo. E assim, a pergunta que eu vou fazer para você é mais ou menos na linha que eu fiz para a Mônica, né? Bom, sem sombra de dúvidas, a organização, né, do seu curso está de forma que o aluno, se ele se dedicar, ele certamente terá um bom aproveitamento, né? Tem vários alunos que estão com 100% de aproveitamento por enquanto. Tem alunos que não, né? Mas então, se o aluno se dedicar, aí toda semana, né? Semana que vem tem uma prova ou um trabalho para entregar. Então, isso faz com que a minha audiência, assim, eu tenho 100 alunos, eu tenho sempre 70 alunos assistindo, porque eu estou sempre mandando, assim, eu nunca deixo uma semana sem avaliação. Então, eu acho que isso tem ajudado também. E aí o que eu ia perguntar era sobre o aproveitamento, né, dos alunos mesmo, porque uma dificuldade que eu senti, aliás, uma dificuldade não, o que eu percebi, né, ao longo desse período, é que as dificuldades que eu tenho são basicamente as mesmas do presencial, né, que é a falta de autonomia, né, do aluno. Né? Ele não consegue entregar os trabalhos, ou quando entrega, está ali, né, de qualquer maneira, né, mas não pela metodologia em si. É claro, né, que os alunos, eles preferiam estar no presencial, mas diante das circunstâncias, né, eles preferem estar fazendo online para poder estar estudando alguma coisa, né? E o que eu tenho percebido, né, que a dificuldade que os alunos estão encontrando, né, de fazer uma disciplina como mecânica dos fluidos, agora, que é aquela disciplina que é bem pesada, tem muita matemática, né, e apesar dos vídeos e das facilitações que estão postas no ambiente virtual, a dificuldade deles ainda é aquela mesmo de sempre, né, é difícil fazer a conta, porque tem dificuldade com matemática, porque não sabe fração, né? Então, o que eu estou percebendo que o que tem dificultado os alunos, né, é essa falta de base, né? E é o mesmo problema que nós temos no presencial. Então, eu te faço essa pergunta, né? Você acha a mesma coisa, está sentindo a mesma coisa, apesar da diferença de metodologia, ou você diz que as dificuldades dos alunos é porque nós estamos online? Olha, eu acho que, como a Raquel falou, né, eu também criei um grupo de WhatsApp da disciplina, e, assim, o meu WhatsApp apita o dia inteiro, todo dia. Até domingo eles mandam dúvidas, né, assim, domingo, não interessa, estão mandando dúvidas, né? E aí, o que acontece é que eles fazem subgrupos de WhatsApp, né? Porque o grupo do trabalho deles, eles têm um grupo e às vezes eu tiro dúvidas gerais no grupo maior, e quando tem alguma coisa mais específica, eles me colocam no grupo momentaneamente, no grupo deles, né, o segundo grupo, aí eu vou conversando com eles mais de perto. E às vezes eu preciso marcar reuniões no Meet com o grupo para tirar as dúvidas dos trabalhos. Então, assim, apesar de eu ter um encontro presencial só por semana, eu me encontro com os alunos quase que a semana inteira. Então, assim, em vários momentos da semana, eu estou envolvido com os trabalhos dos alunos. Então, assim, você vê que tem grupos que fazem tudo sozinho, tá? São pessoas, não te perguntam e fazem tudo. Mas tem grupos que têm extrema dificuldade. Aí, esses eu preciso
pegar na mão, mostrar, compartilhar a tela, mostra o seu computador, mostra o seu código aí, me manda o código, eu tenho que achar as coisas que pode doar. É o que eu falo com ele às vezes, né? Assim, para tomar pau comigo, tem que esforçar muito, né? Mas tem gente que esforça. Então, tem algumas desistências, mas os alunos que estão se dedicando, assim, 90% vai passar e vai passar com uma nota boa, tá? Então, acho que eu respondi. Mas está aberto para discussões, está aberto para perguntas, para qualquer comentários, que acho que são enriquecedores sempre. Enquanto aparece gente, eu vou mostrar aqui só uns livros, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas de como implementar, de como avaliar de forma diferente. Acho que eu já mostrei para alguns, que um livro que estamos lendo vários professores do ICT, que uma nova sala de aula é possível, tem diferentes dicas de como avaliar, de como organizar a aula, de como pôr objetivos. Então, quem estiver interessado, eu posso aí mandar isso. E tem outro livro aqui essa até Euler, Paulo César nos recomendou, eu comprei, que é das novas DCMs da engenharia, que também tem muitas coisas, a engenharia e as novas DCMs. Dá muitas dicas, porque às vezes a gente fica um pouco perdido, por favor. Queria só fazer um comentário, né? Uma coisa que o Alexandre falou da audiência, né? Que eu também notei lá no meu canal do YouTube, né? Porque ele tem um número de visualizações. Aí eu tenho vídeos com muitas visualizações, mas a grande parte delas sou eu mesmo que vejo o vídeo, assim, mais de uma vez, para ver se eu vou precisar editar ou fazer alguma alteração. Mas no início, né, eu estava mais perfeccionista, assim, no início, agora eu já estou mais relaxado, né, no finalzinho, por causa do tempo. Mas aí eu começo a monitorar o número de visualizações. No caso da minha disciplina, eu fui melhorar minha audiência depois que eu passei o trabalho prático também, né? E assim, né, um dos trabalhos da disciplina. E como no trabalho eu não consegui cobrar tudo que eu já tinha dado, vídeos que não, com aula que não foi cobrada naquele trabalho, o aluno acabou não assistindo. Então, eu tenho vídeos lá que estão com o menor número de visualizações, é porque o aluno não assistiu na data em que foi postado e também depois não assistiu quando chegou o trabalho, porque aquele tema não foi cobrado naquele trabalho em específico, né? Então, isso foi um aprendizado que eu tive para o meu próximo trabalho, né, o segundo trabalho da disciplina, que eu vou tentar fazer de forma que eu consiga cobrir todos os vídeos, né, para ver se na véspera ali da entrega daquele trabalho, quando ele estiver apertado, se ele vai de fato assistir. Porque esse é um controle que a gente não tem muito bom no ensino remoto, que é a coisa da frequência, né? A frequência eu estou monitorando nas entregas, né? Se o aluno entregar tudo, ele vai ser frequente, porque eu não tenho como fazer aula síncrona e cobrar a frequência do aluno, porque ele pode ter problema com a internet. Isso foi muito discutido, né? Não só no Congrade, mas nos órgãos superiores também, né? Na questão do ensino remoto, a questão da presença. Então, é um controle difícil que a gente tem. Quem não aderiu ao ensino remoto agora vai ter essa dificuldade semestre que vem, vai perceber isso. E a gente tem que bolar uma estratégia, né? Para pôr o aluno, motivá-lo a assistir os vídeos. Uma estratégia que eu percebi da atividade avaliativa que cubra todos aqueles vídeos, né, que você produziu, para você ter uma chance ali do aluno assistir todo o material. Não sei se outras pessoas tiveram essa mesma percepção. Obrigado. Só comentar sobre isso, Euler, antes de dar a palavra a Edivaldo, que ele quer perguntar ou comentar alguma coisa. Eu também fiz uma biblioteca de vídeos. Eu acho tem agora 60 vídeos no YouTube, mas incluindo aulas, síncronas, etc. Acho que tem uns 45 vídeos de 5, 10, 15 minutos que eu preparei. E eu cobro o vídeo, a semana seguinte eu faço um questionário sobre o vídeo. Eu tenho uma média de que os alunos assistem 1 ou 2 vezes esse vídeo, porque eu faço um teste na semana seguinte a que eu posto o vídeo sobre isso. E, claro, longe do teste tem poucas visualizações, mas o dia anterior ao teste, todo mundo assiste, em minha impressão, pelas visualizações. Então, só passar a palavra para Edivaldo. Bom, de fato, quando você faz a avaliação cobrindo todo o conteúdo, né, ou ainda faz uma avaliação semanal, né, a interação com os alunos aumenta,
Mas, por um lado, isso vai gerar um grande problema no semestre em que o aluno for obrigado, né, a cursar a grade inteira, né, quando nós voltarmos para o 2020/1. E eu digo isso porque, além de ser professor e estar dando aula no regime remoto, eu sou aluno também e faço um curso à noite, né, que está sendo remoto. E os professores passam avaliação toda semana. Você imagina, você faz 7 disciplinas, né, de um determinado curso, e toda semana tem uma avaliação, né? Fica difícil para o aluno dar conta, né? Porque acaba não dando tempo, por mais simples que seja a avaliação. Mas, por um lado, quando o docente tenta aliviar, os alunos começam a dispersar, né? E eu, assim, por conta da experiência que eu tive como aluno de ensino remoto, eu montei o curso de mecânica dos fluidos, tentando aliviar nas avaliações, nas atividades avaliativas, nos exercícios, né? Eu selecionei bem quais pontos que eu queria cobrir na avaliação, mas isso fez com que os alunos dispersassem, né? E aí eu estou pensando no próximo semestre, né? Enfim, se acontecer, eu aumentar um pouco o número de avaliações e de forma que eu possa cobrir todo o conteúdo, né? Eu acho que vai ficar pesado para os alunos, né? Considerando que a disciplina de mecânica dos fluidos já é uma disciplina muito pesada, mas se não for desse jeito, eu acho que eles dispersam. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é que os alunos, pelo menos foi isso que eles me disseram, né? Eles preferem o contato via WhatsApp, né? Se eles tivessem que escolher o mural do Google Sala de Aula e o WhatsApp, eles preferiam o WhatsApp, né? Então, assim, eu sou meio resistente ao WhatsApp com o aluno, né? Eu queria que o canal de comunicação fosse todo ali no mural, né? Mas não teve jeito, e aí essa semana eu acabei entrando num grupo Zap lá dos alunos, né? E aí ali eles colocam dúvidas, né? Aí manda mensagem no final de semana, de noite. Então, assim, esse é um problema, né? Essa falta de hábito dos alunos com o mural do sala de aula. Eles preferem o WhatsApp. Era isso. Só fazendo um comentário sobre os vídeos, e que eu tento sempre, no meu caso, por exemplo, dar máximo 40 minutos de vídeo por semana, pensando nisso. E os testes que eu faço são bem básicos. Se ele assistiu, ele consegue resolver nada aprofundado. E o WhatsApp também eu estou usando, mas está sendo também uma boa experiência, os alunos se interagem bastante. Dando a palavra a Alexandre e depois a Raquel. Então, a questão do trabalho, que né, assim, eu dou um tópico, então daqui 2 semanas ele vai fazer um exercício avaliativo, né? Assim, toda semana tem um exercício para entregar, ou um trabalho em grupo, mas esse trabalho em grupo não foi lançado na semana passada. Ele tem pelo menos 2 semanas de prazo para se preparar para aquela avaliação. E assim, os exercícios avaliativos que eu estou fazendo não são exercícios avaliativos muito complicados, muito difíceis, e eu sempre coloco exemplos do exercício, né, na plataforma também. Então, são exemplos muito simples. Eu optei, em vez de fazer uma prova grande, com muitas questões complicadas, dar pequenas provas com questões simples, tá? E eu acho que tem surtido resultado. E mesmo assim, ele está fazendo outras disciplinas, né? Eu acho que dá para fazer. Eu acho que não está tão puxado assim, né? Não, eu acho que, enfim, o problema é que não é a dificuldade, né, da questão em si, né? Eu imagino no período regular, 2020/1, né? Porque eu passei por isso como discente, né?
são 7 disciplinas, né, e os professores dividiram, né, todos eles dividiram as avaliações, ao invés de dar uma, fizeram várias com questões, assim, simples, mas o volume acabou ficando muito grande, né, assim, eu dei conta, né, mas teve aluno que não deu conta. Então, como eu fiquei traumatizado, quando eu montei o meu sala de aula, eu tentei diminuir a quantidade de trabalhos, mas eu acho que eu fui infeliz nisso, porque acontece que o aluno, então, ele acaba priorizando alguns conteúdos, né? Então, o ideal mesmo, né, seria dar uma avaliaçãozinha, né, um exercício, por mais simples que seja, a cada 2 semanas, para você manter o contato com o aluno. Outra né? coisa, Edivaldo, é assim, está muito apertado o cronograma, né? A gente não está tendo o tempo que a gente teria num período normal. Então, eu acho que se o período normal tiver mais um mês de aula, eu acho que a coisa pode ser mais espaçada. Mais espaçada. Né? Sim. E o WhatsApp, realmente, assim, mural, ninguém posta nada em mural. Né? Todo mundo é no WhatsApp. Né? No WhatsApp. O problema com o WhatsApp é de noite, 11 da noite. Mas eu acabei entrando, não teve jeito. O celular para não perturbe a partir das 10, eu só vejo no dia seguinte. Né? Eu costumo a não responder em horários atípicos. E o pessoal não tem jeito. Mas só dar... Edivaldo, queria comentar algo mais? Não, obrigado. Então, dar a palavra a Raquel. Bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Dentro do espírito de pensar no semestre como um todo, né? Seja ele 2020/1 que virá, ou esse que está, que é o 2020/5, eu resolvi não dar avaliações, seja exercícios, sejam provas, seja o que for, toda semana. O meu intervalo é de 2 em 2 semanas, tá? Nas aulas síncronas, eu costumo reservar um espaço, 15 minutos, 20 minutos, dependendo da avaliação, para discutir a avaliação, tirar dúvidas, etc. Fora o WhatsApp, etc, etc. Tá? Então, eu não sei, eu acho que eu concordo que uma avaliação, um grande número de avaliações prende o aluno. Por outro lado, eu acho que a gente tem que tentar ter uma visão do todo, tá? Então, botar avaliação toda semana, imagina, 7 disciplinas, ou mesmo 5 disciplinas, todo mundo põe um exercício avaliativo, seja de pouco ponto, seja prova, seja o que for, toda semana, o aluno vai surtar. Então, eu acho que a gente tem que tentar enxergar o todo. É o que eu queria dizer. Tá? Só um pouco disso que a Raquel falou, de olhar mesmo todo em relação à situação da aluna. O que eu fiz foi pensar, porque no presencial a gente tem aquele cronograma de provas e, além disso, os alunos têm exercícios para fazer, né, para se preparar. O que eu tentei organizar foi aproveitar, assim, esses exercícios seriam o que eles iriam fazer para estudar para a prova. Então, eu passei a considerar pontuação em cima de exercícios que eles iriam fazer para estudar para a prova. Mas, realmente, tem que ter esse cuidado mesmo de ter que pensar no tempo do aluno para se preparar, para conseguir fazer todas essas avaliações. Né? Só isso.